A redução da maioridade penal está em debate na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, que está realizando uma série de audiências públicas com convidados para fazer, junto com os senadores, essa reflexão. A primeira audiência pública já foi realizada no dia 3 de junho e contou com a presença do presidente nacional da OAB, Marcos Furtado, e também da subprocuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodge. Nós vamos conversar agora com o senador Aloysio Nunes Ferreira, ele que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça e também autor de projeto que modifica o tratamento do menor infrator em casos especiais, né, senador? Senador, uma coisa que os primeiros convidados dessa série de audiências públicas, a primeira coisa que eles deixaram muito claro é que essa discussão, ela é inconstitucional. O senhor concorda com isso? Há realmente esse engessamento dessa possibilidade de se rever a maioridade penal no país? Eu discordo frontalmente da opinião que foi externada ontem. Porque a Constituição diz o seguinte, que não podem ser objeto de deliberação pelo Congresso propostas de emenda à Constituição cujo resultado seria abolir direitos e garantias individuais. É o que diz a Constituição. Ora, em matéria de direitos e garantias individuais, nós temos a enumeração que consta do artigo 5º da Constituição. Direitos e garantias individuais, alguém quer saber o que é, está lá no artigo 5º da Constituição. Esse artigo 5º tem uma série de incisos, e muitos deles se tratam de assunto penal, de aplicação da lei penal. Eu entendo que todas as limitações à lei penal e a aplicação da lei penal, garantias individuais, estão ali naquele artigo 5º, que trata de temas como proibição de pena de morte, de prisão perpétua, de tratamento degradante do preso, do condenado, que diz que as mulheres sentenciadas devem ter um local e condições de amamentar os seus filhos. Enfim, há uma série de disposições que estão lá, que são essas garantias de direitos individuais. Inclusive em relação à execução penal, né? Execução penal também. Ali há um inciso que diz que nós devemos ter estabelecimentos especializados segundo a faixa etária e segundo a gravidade do crime que o sentenciado cometeu. Eu entendo que o artigo 5º esgota a matéria. O artigo 228 da Constituição estabelece a chamada imputabilidade penal, nome, a partir dos 18 anos apenas. Eu acredito que este artigo não estabelece uma garantia, um direito individual. Eu acho que ele pode ser, sim, alterado. Acho que o que é necessário é que haja um limite fixado na Constituição. Mas que esse limite seja precisamente apenas de 18 anos, eu discordo. Porque o pressuposto desse artigo é que até os 18 anos, a pessoa não tem a capacidade de entender o ato, a ilicitude do ato que está cometendo. Você é capaz de entender que não é ilegal, é ilícito roubar, matar, estuprar. Então, a Constituição admite que até os 18 anos a pessoa não tenha condição de entender exatamente o caráter ilícito desses fatos, desses atos, e nem de se conduzir segundo esse entendimento. Então, imputabilidade é a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de se conduzir segundo esse entendimento. A Constituição parte do pressuposto de que até os 18 anos ninguém tem essa condição. Totalmente amadurecida, né? Totalmente amadurecida. E que, portanto, tem que ser objeto de uma legislação protetora. E é por isso que a medida tem que ser socioeducativa? Aí você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de muitos assuntos, adoção, viagem, esporte, lazer, mas trata também dos chamados atos infracionais, que são nada mais do que crimes cometidos por pessoas abaixo de 18 anos. E ali está dito o seguinte, que esses atos infracionais podem ser objeto de uma série de punições que vão desde a advertência até a pena restritiva de liberdade, que é a internação. Só que eu entendo que, em determinados casos, essa pena restritiva de liberdade, de internação, ela não é suficientemente intimidadora para, digamos assim, inibir a prática de determinados crimes, que são crimes muito violentos. Crimes cometidos com métodos, com meios cruéis,
com resultado muito grave para as vítimas, né? Crimes cometidos por pessoas que repetem, reincidem na sua prática. Então, eu acredito que entre 16 e 18 anos, e esse é o sentido da minha proposta, se o juiz da infância e da adolescência, que está apurando o ato infracional, provocado pelo Ministério Público, pelo promotor público que atua naquele juízo, entender, depois de todo um procedimento em que ele vai fazer uma avaliação da capacidade psicológica do adolescente, entre 16 e 18 anos, o juiz entender que ele tem condição, efetivamente, de compreender o que ele está fazendo. Então ele pode responder de outra forma. Responder de outra forma. Não como a prevista no ECA. Exatamente. Pode receber a pena do Código Penal, previsto no Código Penal. Mas aí são crimes como homicídio qualificado, homicídio praticado em grupos de extermínio, estupro de vulnerável. Pois né? O sequestro debate... tendo como resultado a morte da vítima. São crimes pesados. São crimes pesados. Não é simplesmente a redução da maioridade Não, linear, não. São casos casos excepcionais, em que excepcionalmente o juiz poderá desconsiderar a minoridade, né, ou imputabilidade daquela pessoa. Sendo condenado, então, ele vai cumprir pena aonde? Não vai ficar com os adolescentes das unidades de internação que hoje existem. E nem vai para a cadeia. Cadeia normal. Você terá um presídio especial para abrigar essas pessoas e ali elas vão cumprir pena. Senador, dessa maneira, então, como é feita a sua proposta, a proposta da sua autoria, também não casa muito com a fala do doutor Marcos, que diz que a redução da maioridade penal ela gera um efeito colateral de outras leis que protegem o menor passarem a não valer mais para determinada essa faixa etária. É um dos argumentos mais absurdos Mas ontem ele mencionou isso, não sei se o senhor lembra. Porque, veja bem, a legislação brasileira hoje já confere ao adolescente, a partir de 16 anos, a possibilidade e a faculdade de praticar atos muito relevantes na vida civil e mesmo na vida pública. Ele pode votar já a partir de 16 anos, pode se inscrever como eleitor, independentemente da autorização dos pais. Ou seja, tem capacidade de discernimento para escolher o presidente da República, o vereador, o governador, o deputado, o senador. Que também é determinante para a vida de toda a sociedade. Exatamente. Ele pode, como cidadão, a partir de 16 anos, ele pode propor uma ação popular que anula uma medida governamental lesiva ao interesse público. Ele pode subscrever uma petição, como é que chama isso? Uma iniciativa popular. A partir de 16 anos, o cidadão não é mais absolutamente incapaz, segundo a lei civil. Ele é relativamente incapaz. Ele pode, por exemplo, se casar com autorização dos pais. Ele pode trabalhar, desde que não seja um trabalho insalubre e perigoso, e tendo independência financeira a partir desse trabalho, ele está emancipado. Entendeu? Uhum. Ele pode ser testemunha em processos de qualquer natureza, seja no processos cíveis, no processos criminais ou trabalhistas. Então há um descompasso das leis Ele pode fazer testamento. O testamento é o ato jurídico mais solene que existe no nosso ordenamento jurídico. Ele pode testar. Então, quer dizer, esse argumento do presidente da OAB, de dizer que se você mexe na minoridade penal e necessariamente modifica todo o resto... Deixaria descoberto uma faixa etária de várias proteções. Não tem cabimento nenhum, claro, porque hoje em dia você tem já a capacidade do adolescente acima de 16 anos praticar uma série de atos da vida legítimos, né, que são atos válidos, e essas disposições legais convivem com a minoridade dos 18 anos. É um argumento realmente sem o menor fundamento. E, na sua opinião, esse debate continua e cresce, né? Eu acho que cresce. Eu acho que o argumento também trazido pelo presidente do AB é um argumento, digamos, de uma falsa sociologia, uma sociologia sem muito resultado prático. E a o seguinte, olha, só vamos poder mexer com isso quando tiver tudo resolvido, quando tiver escola para todo mundo, tiver emprego para todo mundo, esporte, lazer. Tudo bem, eu acho que ninguém está propondo acabar com políticas públicas que, aliás, são muito insuficientes, nem revogar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei muito avançada. Eu estou querendo, em determinados casos, em que o Estatuto do Adolescente, na sua parte, digamos, penal, entre aspas, que é a parte, digamos, dos atos infracionais,
né, ele é caso em que o Estatuto visivelmente não dá conta de enquadrar determinados indivíduos e determinados crimes. Tá certo. É importante fazer esclarecimento a você. Agora, que nos mantém a acompanha. regra geral dos 18 anos. Sim. Apenas abrindo a Em condutas possibilidade excepcionais. do juiz da infância e da adolescência, num procedimento provocado pelo próprio Ministério Público, que atua naquela vara especializada, o juiz considerar que é o caso de aplicar a lei penal. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, eu agradeço a atenção e convido a participar desse debate. Na nossa página www.senado.leg.br, você vai encontrar um bannerzinho que justamente representa esse debate que está acontecendo na CCJ. Ao acessar esse banner, você cai então na página do E-Cidadania e pode tecer seus comentários, direcionar suas perguntas, participar dessa reflexão que é feita aqui na casa. Eu agradeço a atenção, esse é o programa Argumento. Há outras formas de você entrar em contato conosco, como, por exemplo, pelo telefone 0800 61 22 11, de ligação gratuita, ou mesmo pela nossa página www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.